Olá, tudo bem? Fazia bastante tempo que eu não gravava nenhum vídeo aqui, mas eu tive 2 comentários num vídeo do Rio Grande do Sul que eu fiz e isso me deixou bem contente, então eu voltei aqui para gravar. Bom, então eu vou falar hoje da Guerra do Paraguai. Primeiro a gente precisa saber quem foram os países envolvidos nessa guerra. Foi, obviamente, o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Como é que estava o Brasil naquela época, tá? O Brasil era o Império do Brasil. Ele era uma monarquia constitucional, tendo como imperador o Dom Pedro II. Nessa época, as fronteiras do interior do Brasil, interior ali do continente, elas não eram bem definidas. E a maior parte da população brasileira vivia nas áreas litorâneas, ou seja, para dentro do Brasil era bem pouco povoado, principalmente perto das fronteiras. Essas fronteiras entre os países tinha ainda territórios em disputa, tá? O exército do Brasil também era bem fraco, o que era forte era a marinha, tá? O Paraguai. O Paraguai era a República do Paraguai, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, entendam como quiserem, o senhor Francisco Solano Lopes. Antes dele, quem governava o Paraguai era o pai dele, tá? Na época, o Paraguai era um país que estava se industrializando. Naquele momento, o Paraguai era o país que era bem mais preparado militarmente. O problema era que o Paraguai ele tinha um território X, mas reclamava Y, ou seja, todas as fronteiras dele ele reclamava territórios, tanto com o Brasil, com a Argentina e assim sucessivamente, tá? Então, assim que estavam os principais atores dessa guerra. Então, a começar a Guerra do Paraguai, primeiramente pelo nome. Essa guerra ela não deveria se chamar Guerra do Paraguai, mas Guerra contra o Paraguai, porque foram os países contra o Paraguai. Tal guerra, na verdade, ela teve início no Uruguai e não no Paraguai. Ela começou com o Brasil invadindo o Uruguai. Em 1863, por ambições hegemônicas, Dom Pedro II mandou invadir o Uruguai e apoiar as tropas do general Venâncio Flores, do Partido dos Colorados. Com esse apoio, os colorados derrubaram o partido dos blancos, que era o governo constitucional. Para quem não sabe, no Uruguai existe o Partido Branco e o Partido Colorado. Eles são super inimigos, na época eram mais inimigos, né? São contra um ao outro, assim como gremistas colorados, assim como toda a rivalidade. E o Dom Pedro, ele tinha uma ligação maior com os colorados, tinha uma influência, e resolveu então apoiar esse Venâncio Flores nesse golpe do Uruguai, tá? A Argentina, que no geral é sempre contra o Brasil, nesse momento ela foi a favor, tá? E começou a haver uma aliança entre a Argentina, o Brasil e o Uruguai de Venâncio Flores. O Paraguai de Solano Lopes, que era aliado dos blancos, começou a se sentir bem ameaçado. E o que aconteceu? Ele ficou com medo de que Brasil, Argentina e Uruguai fechassem a boca do Rio do Prata, que eu vou colocar um mapa em algum canto para vocês entenderem o que é isso. O Paraguai, que não tem saída para o mar, se tivesse esse escoamento do Rio do Prata fechado, ele ficaria completamente isolado e bloquearia totalmente a sua economia e, bom, toda a sua escoação da sua produção, que era bem rural, que era bem agrária, no caso. Então, e como ele viu esse movimento da Argentina se aliando com o Brasil e com o Uruguai, ele resolveu se mexer. Na época, o Paraguai estava muito militarizado. Solano Lopes havia ido na Prússia, essa época que ainda tinha a Prússia, tá? Estudar e entender mais sobre a militarização e táticas de guerra para aplicar no Paraguai. Então, em 1864, para se ter uma ideia,
O Paraguai, ele tinha 64 mil soldados e 28 mil reservistas, enquanto o exército brasileiro tinha apenas 18 mil homens, o argentino 8 mil e o uruguaio em torno de 3 a 5 mil homens. E se sentindo ameaçado, então, o Paraguai ele atacou em dezembro de 1864 e invadiu a província do Mato Grosso. O Paraguai, então, ele invade o Mato Grosso depois de atacar esse navio brasileiro, tá? Essa guerra, todo no Rio Paraguai e seus afluentes que aconteceu, basicamente. Depois disso, ele pediu permissão para a Argentina para passar pelo território e atacar as tropas brasileiras no Rio Grande do Sul e depois no Uruguai. A Argentina não deu essa autorização de que o Paraguai pudesse passar pelo seu território e atacar o Brasil. Por quê? Porque aqui já tinha a aliança entre Argentina, Uruguai e Brasil. Tá. Mas mesmo assim, os paraguaios passaram pelo território argentino. Assim, ousadamente, o Paraguai declarou guerra ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina ao mesmo tempo. Então, esses três países, eles fizeram o Tratado da Tríplice Aliança em maio de 1865. Logo em seguida, Solano Lopes toma a Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E aqui sim, se deflagra a guerra definitivamente. Em julho de 1865, a Marinha Brasileira destrói a Marinha Paraguaia na Batalha do Riachuelo, que era um dos afluentes do Rio Paraná. Só que não consegue tomar a fortaleza de Humaitá, que, ironicamente, havia sido construída por engenheiros militares brasileiros. Justamente por não conseguir tomar essa fortaleza, teve dificuldades em ingressar no território paraguaio. Mas depois que conseguiu invadir o Paraguai em 1866, a luta começou a ser travada. Ela ocorreu nas regiões pantanosas, nos charcos. Foi uma guerra nojenta, horrorosa, que teve muitas doenças, porque era um território que não se conhecia, era um território muito difícil de estar. Bom, e além disso foi uma guerra também horrorosa, porque foi travada entre os escravos brasileiros, com a promessa de serem libertos, através da campanha voluntária da pátria. Com isso, com esses escravos, com a promessa de que eles fossem libertos depois da guerra, o Brasil conseguiu chegar a um número de 145 mil soldados. Lembrando que em todo o território tinha diversas tribos indígenas que foram obrigadas a, por vezes, lutar de um lado, por vezes, lutar de outro, tá? E muitos, obviamente, morreram não em razão da luta da guerra, mas em razão das doenças provenientes dessa guerra. Bom, primeiro, então, em toda essa guerra, para resumir bastante. Primeiro teve a Batalha de Tuiuti, que foi a mais sangrenta batalha da América do Sul. Depois que a guerra ficou praticamente ganha, teve então a ofensiva final, em dezembro de 1866, sob o comando de Duque de Caxias, tá? A chamada Dezembrada foi o nome desse confronto final, vamos assim dizer. Aqui, definitivamente, o Paraguai já tinha perdido a guerra. O Uruguai já tinha retirado suas tropas, a Argentina também, mas o Brasil resolveu perseguir Solano Lopes até o fim da vida, matando em 1870, para ser mais exato, em 1º de março de 1870. Resumindo, as causas então dessa guerra foram basicamente a consolidação e formação das nações da Bacia do Prata, da Bacia Platina, tá? E as fronteiras frágeis dessa região que existiam. Por quê? Porque nessa época ainda existia muito território que um país e outro contestavam. E as consequências disso? Para a Argentina, resultou na consolidação do território. Para o Uruguai, também, a consolidação do território e a superação definitiva das disputas políticas entre brancos e colorados, tá?
Para o Brasil, a guerra gerou um forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento anual do país, em 1864. Além disso, o governo brasileiro ficou endividadíssimo com os ingleses, de tantos empréstimos requeridos para pagar os gastos da guerra. A guerra também marcou o início da decadência da monarquia, porque o país ainda era uma monarquia. Para o Paraguai, com toda certeza, foi a nação que foi mais prejudicada em toda essa guerra. Grande parte das batalhas aconteceu no território paraguaio, o que causou grande destruição material, não só morte de pessoas, mas também a destruição do local. A nação ainda foi obrigada a abrir mão dos litígios territoriais que travava com o Brasil e com a Argentina. O país não perdeu mais do seu território porque o Brasil ele tentou defender a soberania do território paraguaio como forma de não deixar que a Argentina seja tão fortalecida assim. Então, o Paraguai só não perdeu mais partes ainda do seu território para a Argentina por esse motivo. Em relação à quantidade de mortos, aqui tem uma dificuldade muito grande de se achar um número exato dos mortos, tá? Porque cada historiador, ele diz uma coisa. Mas vamos pegar esses números como uma média, tá? Então, o Uruguai, mais ou menos 3.120 mortos. Argentina, 18.000 mortos. Brasil, 50.000 mortos. E o Paraguai, a estatística varia de 25.000 a 300.000 mortos. Então, mas a maioria ainda dos historiadores aceitam um número entre 150 a 180.000 mortos, tá? Então essa guerra, ela foi uma guerra horrorosa, ela foi muito sangrenta e uma guerra completamente desnecessária. Por quê? Porque se esses países tivessem uma diplomacia um pouco mais fortalecida, essa guerra poderia ter sido evitada, tá? Até quando forem estudar sobre a Guerra do Paraguai, lembrem que às vezes vocês vão olhar um vídeo que vai trazer outro ponto de vista, diferente até do que eu trouxe. Por quê? Porque foi uma guerra que foi muito contestado os motivos reais por o que ela começou. Mas o mais aceito é que realmente foi pelo medo que o Paraguai estava de perder essa entrada, esse escoamento de produção pelo rio, tendo em vista que ele não tem mar. Tá? E na época isso era uma coisa importantíssima para escoamento da produção, assim como é hoje. Em algumas versões vai ter alguma função com a Grã-Bretanha, mas a mais aceita e o resumão, eu acho que eu trouxe de forma até um pouco satisfatória para vocês. Muito obrigada por assistirem e eu vou ver depois o que vocês sugerem de outros vídeos, tá? Obrigada!